Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Clara se lembrava claramente de como a vida parecia perfeita naqueles primeiros anos de casamento. As manhãs começavam com a luz dourada do sol filtrando pelas cortinas da sala, aquecendo o ambiente e criando uma atmosfera de tranquilidade. Ela e Daniel costumavam tomar café da manhã juntos, suas conversas leves e cheias de promessas de um futuro brilhante. A casa estava sempre impecavelmente arrumada, um reflexo da harmonia que pareciam ter encontrado um no outro. Clara sentia-se segura e feliz, apoiada por um amor que acreditava ser inabalável. Daniel, com seu sorriso fácil e olhos cheios de uma intensidade que Clara achava encantadora, sempre parecia estar no controle de tudo. Seu trabalho, embora exigente, era algo que ele mencionava com orgulho, e Clara o apoiava com um entusiasmo genuíno. Ela adorava vê-lo falar sobre seus projetos, os desafios que enfrentava e as pequenas vitórias diárias. Tudo parecia correr bem, e Clara estava confiante de que seu casamento era o fundamento de sua vida. No entanto, com o passar dos meses, Clara começou a notar pequenos sinais que a deixavam inquieta. As manhãs, que antes eram preenchidas por conversas descontraídas, começaram a se tornar mais silenciosas. Daniel, antes tão presente e engajado, começou a alegar sobre o excesso de trabalho. Ele frequentemente mencionava reuniões imprevistas e projetos urgentes que exigiam sua atenção. No início, Clara atribuiu essas mudanças ao estresse natural de um trabalho desafiador e se esforçou para ser compreensiva. As mudanças, no entanto, não pararam por aí. As noites de Daniel chegando tarde se tornaram constantes, e a preocupação de Clara crescia a cada dia. Ela começou a reparar que ele estava cada vez mais absorto em seu celular, suas conversas se tornavam superficiais, e os momentos de intimidade que costumavam partilhar diminuíam. Ela tentava ignorar a crescente sensação de desconforto que se instalava em seu peito, mas a frequência das saídas noturnas de Daniel e seu comportamento evasivo começavam a erodir a confiança que ela tinha nele. Era o início de primavera, e Clara decidiu planejar um jantar especial para eles, tentando reacender a chama do relacionamento que parecia estar se apagando. Preparou o ambiente com velas e flores frescas, e fez um prato que sabia que Daniel adorava. Quando ele chegou em casa, com o olhar cansado e os ombros pesados, Clara forçou um sorriso e o convidou para jantar. A refeição foi repleta de silêncios constrangedores e sorrisos forçados, e Clara se sentiu cada vez mais frustrada com a barreira invisível que parecia ter se levantado entre eles. Daniel, ao contrário do que Clara esperava, pareceu apreciá-la mais do que ela havia antecipado. Ele elogiou a comida e a decoração, e ela notou um breve lampejo de gratidão em seus olhos, um reflexo da pessoa que ela se lembrava de ter conhecido. Mas essa brevidade foi o suficiente para Clara se agarrar à esperança de que as coisas poderiam melhorar. No entanto, quando Daniel mencionou que precisava acordar cedo no dia seguinte para mais uma reunião, Clara não pôde deixar de se sentir desolada, como se suas tentativas de resgatar o relacionamento fossem em vão. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu. Daniel continuava a sair cedo e a voltar tarde, frequentemente com uma desculpa para sua ausência. Clara sentia que sua preocupação estava se transformando em uma sombra persistente, que pairava sobre a felicidade que uma vez tiveram. Ela tentou falar sobre seus sentimentos, mas as conversas se tornaram discussões e, eventualmente, silêncios. O brilho que antes iluminava a sua vida parecia ter se apagado, substituído por uma nuvem de desconfiança e ansiedade. O que Clara não sabia era que esses pequenos sinais eram apenas o início de um caminho doloroso que ela teria que percorrer. Cada dia que passava parecia adicionar um novo fragmento ao quebra-cabeça de um mistério sombrio, que estava prestes a se revelar de uma forma que ela nunca poderia ter previsto. A aparente perfeição de seu casamento estava prestes a desmoronar, e Clara estava prestes a descobrir que a felicidade que uma vez conheceu estava sendo corroída por algo muito mais profundo e perturbador. A luz do sol filtrava-se através das cortinas de linho da sala de estar, lançando padrões de sombras sobre o sofá onde Clara se sentava, absorta em seus pensamentos. O dia havia começado como qualquer outro, mas havia algo diferente no ar, uma sensação de inquietação que se instalara lentamente em seu coração. Daniel, com seu habitual ar de confiança, saíra para o trabalho cedo, como sempre. No entanto, ao longo das últimas semanas, sua presença tinha se tornado cada vez mais esporádica, e sua atenção mais desinteressada. Clara tentava encontrar uma explicação racional para o comportamento de Daniel. Ele alegava estar sobrecarregado com um projeto importante no trabalho, mas os dias se tornavam semanas, e a frequência com que chegava em casa tarde da noite era cada vez maior.
Clara, em sua tentativa de ser compreensiva e apoiar o marido, começara a preparar pequenos jantares para ele, esperando que uma refeição caseira e uma conversa relaxada ajudassem a aliviar o estresse. No entanto, as tentativas de se reconectar eram invariavelmente interrompidas por sua ausência ou pelo silêncio frio que permeava os poucos momentos que passavam juntos. Numa noite em que Clara preparava uma lasanha, seu prato preferido, ela ouviu o som familiar da chave girando na fechadura. Daniel entrou, com uma expressão cansada e abatida, mas sem a efusividade usual. O cheiro da comida invadiu o ambiente, e Clara notou um sorriso forçado nos lábios dele. Desculpe pelo atraso, o dia foi ainda mais longo do que eu esperava, disse ele, sentando-se à mesa sem tirar o casaco. Enquanto comiam, Clara tentava manter uma conversa leve e animada, perguntando sobre o trabalho e os desafios que Daniel estava enfrentando. No entanto, as respostas eram monossilábicas, e ele parecia estar distraído, seus olhos vagando pela sala em vez de focar em Clara. Ela sentiu um nó de preocupação se formar em seu estômago, mas se esforçou para não mostrar sua crescente inquietação. Os dias seguintes mantiveram a mesma rotina. Daniel saía cedo e voltava tarde, sempre com uma desculpa pronta. Clara começou a notar que ele estava mais frequentemente no celular, frequentemente escondendo a tela ou trocando de assunto quando ela se aproximava. A desconfiança se acumulava como poeira em um canto esquecido da mente de Clara, e ela sentia que sua percepção de confiança estava se desfazendo lentamente. Em um sábado, Clara decidiu passar o dia na biblioteca local, na esperança de encontrar um pouco de paz mental e talvez uma solução para seus próprios dilemas. No caminho para casa, decidiu fazer uma parada na cafeteria onde costumavam se encontrar para um café da manhã juntos. Ela entrou e pediu seu café habitual, observando com um olhar distraído a movimentação ao redor. Seus pensamentos estavam longe, preocupada com o que poderia estar acontecendo com Daniel. Quando Clara estava prestes a sair, a visão de um carro familiar estacionado do lado de fora da cafeteria chamou sua atenção. Era o carro de Daniel. A mente de Clara imediatamente se encheu de perguntas e incertezas. Sem pensar muito, ela se aproximou da janela para observar. Daniel estava sentado em uma mesa no canto, conversando com uma mulher que ela não reconhecia. A mulher parecia animada, e Daniel estava sorrindo. Algo que Clara não via há muito tempo. O coração de Clara bateu forte em seu peito. Não era apenas a presença da mulher que a perturbava, mas a facilidade com que Daniel parecia estar em sua companhia, um contraste agudo com o comportamento frio e distante que ela estava acostumada a ver em casa. Ela se afastou da janela, sentindo um torvelinho de emoções, e decidiu que precisava entender o que estava acontecendo. A partir desse momento, Clara se viu imersa em uma luta interna entre a confiança que sempre teve em Daniel e a crescente sensação de traição que não podia ignorar. No silêncio de seu apartamento, Clara sentou-se à mesa de jantar, agora uma lembrança amarga de tempos melhores. A comida que havia preparado estava fria e intocada, um reflexo do estado de seu relacionamento. Ela se questionava como poderia alguém que parecia tão dedicado e amoroso agora ser tão inacessível e evasivo. A dúvida e a inquietação começaram a corroer suas certezas, e Clara decidiu que precisava descobrir a verdade, independentemente do que pudesse encontrar. As noites passaram em um borrão de frustração e vigilância silenciosa. Clara, agora com um propósito renovado, começava a planejar como poderia obter respostas. Sua confiança em Daniel estava começando a se esvair, substituída por uma determinação de desvendar os segredos que ele estava escondendo. A jornada para descobrir a verdade estava apenas começando, e Clara sabia que enfrentaria o que quer que fosse, por mais doloroso que pudesse ser. Clara tentava manter a mente focada em seu trabalho enquanto a noite se aprofundava, mas a inquietação não lhe dava descanso. Daniel havia saído mais cedo naquele dia, mencionando mais uma vez um compromisso de trabalho inadiável. Ele sempre parecia estar ocupado, como se uma sombra invisível o seguisse, levando-o para longe de casa. O barulho do teclado não conseguia abafar o pensamento constante de Clara, algo estava errado. Ela levantou-se e caminhou até a janela, olhando para a rua vazia. A cidade estava tranquila, mas o silêncio só amplificava sua ansiedade. A falta de resposta de Daniel para suas mensagens e ligações deixava Clara cada vez mais ansiosa. Decidida a descobrir o que estava acontecendo, ela optou por seguir seu instinto. Se Daniel não estava disposto a ser transparente, então Clara precisaria tomar uma atitude mais direta. Na manhã seguinte, Clara preparou-se meticulosamente. Colocou roupas discretas e pegou seu celular, com a câmera em modo silencioso, pronta para capturar qualquer coisa que pudesse revelar a verdade.
Esperou até o momento em que Daniel saiu de casa, como sempre, com uma expressão cansada e um olhar distante. Clara esperou alguns minutos para garantir que ele não suspeitasse de sua presença e então entrou no carro, seguindo-o com cautela. O carro de Daniel serpenteava pelas ruas da cidade, em direção a um destino desconhecido. Clara manteve uma distância segura, observando cada curva e mudança de rota. O trajeto a levou por áreas que ela raramente visitava, bairros antigos e ruas estreitas, como se Daniel estivesse se escondendo em um labirinto urbano. Finalmente, ele estacionou em frente a um portão antigo e enferrujado, que Clara imediatamente reconheceu como a entrada para o cemitério da cidade. O coração de Clara bateu mais rápido, mas ela se forçou a manter a calma. Observou Daniel sair do carro e entrar pelo portão. A luz do sol estava se esvaindo, mergulhando o cemitério em sombras longas e misteriosas. Clara estacionou seu carro a uma distância segura e caminhou lentamente até a entrada, tentando não fazer barulho. Dentro do cemitério, o silêncio era profundo, quebrado apenas pelo som das folhas secas sendo movidas pelo vento. Clara seguiu Daniel à distância, esgueirando-se entre as lápides antigas e os caminhos de pedra cobertos de musgo. Finalmente, ela ouviu se aproximar de um túmulo particular. A lápide era simples, com um epitáfio discreto, e uma pequena foto em bronze de uma jovem mulher. Daniel se ajoelhou diante do túmulo, com a cabeça baixa. Clara se aproximou ainda mais, escondendo-se atrás de um grupo de árvores para observar sem ser vista. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Daniel, suas mãos tremendo enquanto ele deixava flores sobre o túmulo. O espetáculo de dor era sincero, uma expressão de lamento que Clara nunca havia visto antes. Ela ouviu Daniel murmurando palavras que não conseguia distinguir, mas o som da tristeza era inconfundível. Ele falava como se estivesse conversando com alguém que ainda estava ali, compartilhando uma dor que Clara não entendia completamente. O nome gravado na lápide era Helena Vasquez, e a data de falecimento estava recente, apenas alguns meses atrás. O choque tomou conta de Clara enquanto ela observava o homem que amava se desfazer em lágrimas diante de uma mulher que não era ela. As peças do quebra-cabeça começaram a se unir de uma forma aterrorizante. A traição que ela começava a entender tinha uma dimensão ainda mais sombria e complexa. Daniel se levantou, enxugando o rosto com a manga da camisa, e se afastou do túmulo com a mesma expressão triste. Clara permaneceu escondida até ele sair do cemitério e se afastar. Quando ele partiu, Clara sentou-se na grama, seu coração batendo descontroladamente. A descoberta era devastadora e a verdade sobre a amante de Daniel, sua gravidez e a dor que ele demonstrava, a deixava completamente desolada. Clara sabia que precisava processar o que havia visto, mas a sensação de traição e dor era avassaladora. O amor que ela pensava que tinha era agora envolto em mentiras e desilusão. Enquanto o cemitério se tornava cada vez mais escuro, Clara ficou lá, lutando contra as lágrimas e a necessidade de encontrar respostas para o labirinto emocional em que se encontrava. Cansada de tanto chorar, Clara se aproximou discretamente para examinar a lápide. O nome gravado ali era de uma mulher chamada Helena Vasquez. Clara engoliu em seco ao ler a inscrição, amada esposa e mãe, tragicamente perdida em um acidente. A data da morte, apenas alguns meses antes, deixou Clara perplexa e horrorizada. Havia uma pequena foto de Helena ao lado da inscrição, e Clara ficou paralisada ao vê-la. A imagem de Helena era nítida e clara, e os olhos da mulher na foto refletiam uma alegria que parecia quase irreais, contrastando com a tristeza do túmulo. O choque e a confusão deram lugar a uma sensação crescente de desespero. Clara começou a juntar as peças do quebra-cabeça, mas a verdade que ela estava começando a perceber era quase insuportável. Helena, a mulher enterrada ali, não era apenas uma amante, ela estava grávida de Daniel. A revelação foi um golpe brutal. A ideia de Daniel estar envolvido em uma relação tão profunda e secreta, ao ponto de ter um filho com outra mulher enquanto mantinha um casamento com Clara, era devastadora. Clara colocou uma mão trêmula sobre a superfície fria, como se pudesse sentir a dor que Daniel estava tentando expressar. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara enquanto ela tentava entender a enormidade da situação. O sentimento de traição era profundo, como se a confiança e o amor que ela havia dedicado a Daniel fossem arrancados de maneira brutal e insensível. O mundo parecia ter girado de cabeça para baixo, e Clara se viu lutando para encontrar um caminho de volta à realidade. Ela passou alguns minutos ali, sozinha com seus pensamentos e a dor recém-descoberta. O silêncio do cemitério era opressor, e a sensação de perda e traição parecia pairar no ar.
Clara sabia que tinha que enfrentar a verdade, não apenas para entender o que Daniel havia feito, mas para decidir como ela enfrentaria a devastação que agora preenchia sua vida. Com um último olhar para a lápide de Helena, Clara se levantou, sentindo o peso da realidade sobre seus ombros. Ela sabia que nada voltaria a ser como antes e que o caminho à frente seria doloroso e cheio de decisões difíceis. A verdade, embora horrível e esmagadora, era agora a base sobre a qual ela teria que construir o próximo capítulo de sua vida. Clara estava sozinha em casa, envolta por uma aura de silêncio perturbador. A casa, uma vez repleta de risos e conversas, agora parecia um mausoléu de memórias felizes, esmagadas pela cruel descoberta que acabara de fazer. O estômago dela se contorcia com uma mistura de raiva e tristeza enquanto ela caminhava de um lado para o outro, o pensamento fixo na traição insuportável de Daniel. O dia seguinte à sua descoberta foi um tormento de incerteza e dor. Clara mal conseguiu dormir, sua mente constantemente girando ao redor do que havia visto no cemitério. Cada visita de Daniel ao túmulo, cada lágrima derramada em segredo, revelava um cenário sombrio que ela tentava desesperadamente entender. A imagem da mulher enterrada, com a revelação de que ela carregava o filho de Daniel, se tornara uma constante tortura mental. Com uma determinação que ela não sabia possuir, Clara decidiu que precisava agir. A dor e a traição haviam sido transformadas em uma força bruta de vingança. Ela sentia uma necessidade visceral de reverter a injustiça que havia sido cometida contra ela. Sem mais espaço para compaixão, ela começou a planejar sua revanche com uma frieza calculada. A ideia era clara: expor a verdade, fazer Daniel enfrentar as consequências de seus atos e, de alguma forma, encontrar justiça para a dor que ele havia causado. Clara passou a noite inteira desenhando um plano meticuloso. Sentada em sua mesa de jantar, com papéis espalhados à sua volta, ela fez uma lista dos passos necessários. Primeiro, ela precisava garantir que Daniel não soubesse de seus planos. Para isso, ela teria que ser extremamente discreta, algo que estava longe de sua natureza normalmente transparente. Ela começou a rastrear a rotina de Daniel, estudando seus horários e movimentos. Com a ajuda de um rastreador de celular, que ela instalou discretamente no telefone dele dias antes, Clara monitorava cada local que ele visitava. A cada novo destino, Clara anotava cuidadosamente os detalhes. Cada vez que Daniel saía de casa, Clara tinha uma janela de oportunidade para agir. Seu próximo passo era reunir evidências que mostrassem a extensão da traição de Daniel. Ela fez questão de revisar suas anotações sobre as visitas ao cemitério e descobriu que Daniel costumava ir ao local à mesma hora todos os dias. Clara decidiu que o melhor momento para confrontá-lo seria uma tarde específica, quando ela sabia que ele estaria sozinho. A estratégia era simples: ela iria confrontar Daniel diretamente no cemitério, forçando-o a encarar a realidade de suas ações. Os dias seguintes foram preenchidos com uma mistura de ansiedade e antecipação. Clara começou a se preparar mentalmente para o confronto. Ela revisava o que iria dizer, ensaiava as palavras em voz alta para se certificar de que nada seria deixado ao acaso. A intenção era não apenas confrontar Daniel, mas também fazê-lo sentir o peso das suas mentiras e enganos. Finalmente, o dia chegou. Clara, vestida com roupas escuras e discretas, se dirigiu ao cemitério. Seu coração batia acelerado, mas a determinação estava firme. O vento fresco parecia agitar a atmosfera ao redor, e o som das folhas secas sob seus pés parecia intensificar o momento de tensão. Clara se posicionou estrategicamente em um local onde poderia observar o túmulo da amante de Daniel sem ser vista. Ela esperou pacientemente, escondida entre as lápides antigas. Quando Daniel chegou, seu comportamento não havia mudado. Ele estava visivelmente abatido, com os ombros caídos e o olhar perdido. Clara viu-o se ajoelhar diante do túmulo, começar a chorar e murmurar palavras que não conseguiu ouvir. Sua respiração ficou entrecortada enquanto observava a cena com uma mistura de raiva e tristeza. O momento de confrontação chegou quando Daniel estava prestes a se levantar. Clara decidiu que não poderia mais esperar. Com o coração palpitante e a mente afiada, ela avançou em direção a ele. Sua voz saiu firme e clara quando ela o chamou pelo nome, forçando-o a enfrentar sua presença. Daniel se virou, os olhos arregalados de surpresa e culpa ao encarar Clara. O confronto estava prestes a começar, e Clara estava pronta para exigir respostas e justiça. Cada palavra que Clara disse foi carregada de emoção e dor, enquanto ela confrontava Daniel com as verdades que ele havia tentado esconder. Ela o forçou a olhar para o que havia feito, desnudando a falsidade de seu comportamento e a profundidade da traição.
O confronto foi intenso e doloroso, com Clara exigindo explicações que Daniel não tinha como evitar. A vingança de Clara não era apenas um ato de retaliação, mas uma tentativa de recuperar o controle sobre sua própria vida e encontrar algum tipo de resolução para a dor insuportável que havia sido infligida a ela. Com a verdade revelada e o confronto finalmente ocorrido, Clara estava prestes a enfrentar as consequências finais de suas ações, enquanto seu mundo, agora desmoronado, tentava se reconstituir em meio às ruínas emocionais que ela havia enfrentado. Eu não consigo acreditar que você descobriu tudo, Daniel murmurou, sua voz carregada de desespero. Clara, eu estava tentando proteger você. Proteger-me? Clara retorquiu, a voz quebrando com a mistura de dor e raiva. Você me escondeu a verdade. Você me traiu, Daniel. Não só com você, mas com aquela mulher e o filho que ela carregava. Como você pôde me fazer isso? Os olhos de Daniel estavam cheios de lágrimas, e ele tentou se aproximar de Clara, mas ela deu um passo para trás. Eu não sabia como lidar com isso. Ela morreu e eu não consegui suportar. Eu a amava, mas eu também amava você. Eu não sabia como explicar. Clara balançou a cabeça, a dor transformando-se em um gelo cortante. Você não tinha o direito de me esconder isso. Você destruiu o que tínhamos. Tudo o que eu construí com você foi uma mentira. O silêncio entre eles era pesado, o vento balançando as folhas e o som das lâmpadas de rua sussurrando na escuridão. Clara sabia que a conversa não resolveria a dor, mas era necessário para sua própria sensação de justiça. Ela se virou e começou a se afastar. Clara, por favor, não vá, Daniel implorou, a voz entrecortada por soluços. Eu te amo. Eu quero consertar isso. Não há conserto para isso, Daniel, Clara respondeu, sua voz firme. O que foi quebrado não pode ser reparado. A única coisa que eu posso fazer agora é seguir em frente. Ela caminhou pelo caminho de pedras, sentindo o peso da traição começando a se soltar lentamente de seus ombros. Daniel ficou parado, assistindo-a ir embora, um homem perdido e devastado pela culpa. Clara não olhou para trás. Ela sabia que o que precisava fazer era se afastar e encontrar um novo caminho. A manhã seguinte trouxe uma sensação de renovação para Clara. O confronto e a revelação haviam deixado cicatrizes profundas, mas também abriram espaço para uma nova perspectiva. Clara se dedicou a reconstruir sua vida, começando por redefinir suas prioridades e buscar apoio em amigos e familiares. Ela se inscreveu em novos cursos e começou a se envolver em atividades que haviam sido deixadas de lado. Enquanto caminhava para o futuro, Clara percebeu que a dor da traição havia se transformado em uma força propulsora para sua própria autodescoberta e crescimento. Ela não esqueceria o que havia acontecido, mas com o tempo, aprendeu a aceitar e a se curar. O cemitério onde o confronto aconteceu se tornou um lugar de reflexão e renovação, um símbolo de um novo começo para Clara. Ela havia enfrentado a tempestade, e, ao emergir dela, encontrou a coragem de seguir em frente, renovada e fortalecida pela experiência dolorosa. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!